Esse livro aqui tem todo o meu coração e eu não sei porque você não tem um dele para chamar de seu ainda. Hoje, o dia é sobre ele, o meu queridinho, o amor da minha vida, o meu livro Conduta Diagnóstica em Doenças de Bovinos. Antes de eu passear por ele, eu preciso mesmo contar para você a história desse livro. Tudo começou lá no meu mestrado, enquanto eu estava ali estudando, fazendo uma relação das principais doenças de bovinos que chegavam ao laboratório de patologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi o lugar onde eu estudei, e com base nesta análise, eu cheguei à conclusão de que tinham muitos diagnósticos impossíveis de serem realizados devido a uma coisa específica. Muitos veterinários não conseguiam encaminhar órgãos da forma correta a um laboratório de patologia para que o exame histopatológico pudesse servir de alguma coisa. Papo vai, papo vem, análise vai, análise vem. Descobri que além da dificuldade em saber quais órgãos encaminhar a um laboratório de patologia para realizar um diagnóstico a partir da necrópsia, muitas pessoas tinham dificuldade em saber o que fazer com um animal no campo, dificuldades em identificar um sinal clínico, em mesmo identificar uma lesão durante a necrópsia. E outras coisas muito mais específicas, como eu faço para encaminhar uma amostra de fezes para um exame parasitológico. E foi aí que surgiu o pensamento, por que não criar um material em que a gente englobasse todas as principais informações para que uma pessoa que não trabalhe com patologia consiga chegar a um diagnóstico ou mais próximo que isso, ou às vezes até saber o que fazer com uma necrópsia que ele faz, ou que a médica veterinária faz, sempre com o intuito de chegar a um diagnóstico, ou seja, resolver um problema de um cliente. Por que não unir em um local as principais informações que uma pessoa deve saber para diagnosticar uma doença a campo? Pensando nisso, eu e meu orientador começamos a rascunhar o que seria um manual. Defendi meu mestrado, entrei no doutorado com a mesma linha de pesquisa, sempre investigando as causas especificamente de diagnósticos inconclusivos, ou seja, aqueles casos em que não foi possível realizar o diagnóstico, por que não foi possível? E novamente os resultados foram os mesmos. E então saiu este livro. Depois de um ano escrevendo, revisando, de dedicação total, eu coloquei meu coração inteiro aqui. Eu me coloquei no campo como uma pessoa que não sabe quase nada de diagnóstico, quase nada de doença, e pensei como eu gostaria de aprender isto de uma forma rápida, prática, direto ao ponto, e de quebra, se eu precisar de alguma informação específica, aquela informação estivesse incluída naquele material que eu fosse buscar e não precisasse pegar vários livros ou muitos artigos para entender um único ponto e demorar às vezes 2, 3, 4 dias para poder chegar a uma conclusão. Foi aí que nasceu o livro. E sem mais delongas, vamos falar sobre ele. Ok, me aproximei mais aqui de vocês para poder mostrar de perto isso daqui. De páginas escritas, o meu livro tem 351 e agora eu vou rodar ele do começo ao fim para que você conheça-o de perto. E já no sumário eu vou resumir o que tem aqui para vocês entenderem. O primeiro capítulo é um capítulo que fala sobre conceitos básicos da conduta diagnóstica das doenças de bovinos a campo. O que você precisa saber ponto a ponto para realizar um diagnóstico? Os 3 conceitos básicos são a epidemiologia, os sinais clínicos e o que coletar de informações durante uma investigação epidemiológica. Na epidemiologia, existem vários temas específicos, situações epidemiológicas específicas que acontecem nas doenças. Um exemplo, carcaças em bebedouros de água. Em qual doença isso vai ser importante? Por que carcaças no meio de bebedouros é um fator epidemiológico importante para doenças de bovinos? E assim vai se seguir com várias outras características epidemiológicas. Depois a gente segue aos sinais clínicos. Tem muitos sinais clínicos explicados. O que é uma icterícia?
o que é morte súbita, o que é hemoglobinúria. Dentre esses temas, existem, lógico, imagens. Esse livro tem muitas imagens, eu fiz questão de exemplificar o máximo que eu conseguisse para que fosse fácil de você entender e identificar na prática essas alterações. Desse primeiro capítulo, por último, se segue com a coleta de informações. Tem uma tabela inteira só sobre as informações que você deve utilizar e coletar para tentar chegar a um diagnóstico. É uma tabela muito comprida, ela vai até mais ou menos aqui, então dá mais de uma página de informações, tem tudo muito bem detalhado. E aí a gente segue com a segunda parte, que é aquela receitinha de bolo. Como coletar amostras para exames complementares. Quais são os exames complementares que existem aqui? Exame histopatológico, parasitário, moleculares, por exemplo, BCR, e microbiológicos, além da patologia clínica, o hemograma, e o microbiológico, especificamente a cultura microbiológica. E dentro do que fazer também tem o que não fazer. Então aqui tem um passo a passo para você seguir, é só seguir como se fosse uma receita de bolo que vai dar certo. A terceira seção desse livro é o glossário. Aqui estão inclusas todas as palavras que serão utilizadas mais à frente, em todo o restante do livro. Todas aquelas palavras que não são tão intuitivas de a gente entender. Exemplo, abdução, o que é artrogripose. A próxima seção é como utilizar o livro. Tem uma parte só explicando como você deve utilizar o livro para que você entenda ao máximo o que ele quer dizer, para então chegar no mais importante dos capítulos, o capítulo 2, que é o restante do livro. O restante do livro é feito com base em casos clínicos. Existem mais de 30 doenças explicadas na forma de casos clínicos. Primeiro a gente conta sobre um caso clínico e como a gente resolveu aquele caso clínico, como que a gente fez para chegar ao diagnóstico. Dentro deste caso clínico, é claro que existem várias imagens, tudo muito bem ilustrado. E depois de contar todo o caso clínico e de contar como a gente chegou ao diagnóstico, existe uma outra seção que é a subseção de comentários. Nos comentários, nós destrinchamos o porquê, como a gente pensou naquelas opções para chegar ao caso clínico e outras particularidades que nós julgamos que deveriam ser constadas em cada capítulo, como, por exemplo, quais são os diagnósticos diferenciais que você deve pensar quando enxergar um bovino com sinais clínicos neurológicos, por exemplo. Como você deve proceder para chegar ao diagnóstico em um caso daquela doença específica. Em determinados capítulos existem várias tabelas de diagnósticos diferenciais, tabelas de exames complementares, que você deve olhar, para onde você deve direcionar o seu diagnóstico a partir das informações. Assim como tem muitas ilustrações, existem muitas tabelas aqui para auxiliar ao máximo o seu, não só aprendizado, mas a sua tomada de decisão na hora que você precisar pegar esse livro para resolver um problema. Como uma boa professora que sou, sem falsa modéstia, existem vários fluxogramas para te ajudar a entender como as doenças acontecem, ou seja, a parte da patogenia. Tudo isso está aqui constado neste livro da forma mais clara que eu consegui trazer para você. Da forma mais fácil, mais resumida, direto ao ponto, sem enrolação. Aqui só tem informações que você precisa saber, nada que você pode descartar. Isso aqui tudo foi muito bem pensado e muito bem arquitetado para ser 100% útil com a finalidade de você resolver um problema lá no campo ou mesmo estudar e aprender aquela doença. Duas informações finais para você. Infelizmente, não existem mais exemplares físicos do livro, eles foram todos esgotados e a gente não vai imprimir novos, porque daqui uns anos, ou daqui um ano, não sei, no futuro próximo vai ter a segunda edição. Ela já está nos planos de começar a ser produzida, ser mastigada, digerida já esse ano, mas provavelmente só no ano que vem, quiçá
em 2027, a segunda edição do livro vai estar disponível para compra. Enquanto isso, é lógico que eu não vou deixar você sem. Eu disponibilizei a forma digital para que você também tenha a facilidade de olhar no seu celular onde você estiver. Se você quiser dar uma conferida extra neste livro ou já adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Esse livro é minha obra-prima. É um trabalho de 10 anos, pelo menos, aqui dentro. De tudo que eu passei estudando, de tudo que eu passei absorvendo e vivendo. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.